Sejamos todos bem-vindos para mais um dia de estudo nessa casa. E para darmos início à nossa orientação, ao nosso trabalho, vamos ler do livro Vinha de Luz, de Francisco Cândido Xavier, a lição 97, o Verbo e o Criador. Assim nos disse Jesus, está em Mateus, capítulo 15, versículo 18. Mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem. O ensinamento do Mestre sobre o véu da letra consubstancia a profunda advertência. Indispensável cuidar do coração como fonte emissora do verbo, para que não percamos a harmonia necessária à própria felicidade. O que sai do coração e da mente pela boca é força viva e palpitante, envolvendo a criatura para o bem ou para o mal, conforme a natureza da emissão. Do íntimo dos tiranos, por esse processo, origina-se o movimento inicial da guerra, movimento destruidor que torna a fonte em que nasceu, lançando ruína e aniquilamento. Da alma dos caluniadores partem os venenos que atormentam espíritos generosos, mas que voltam a eles mesmos, escurecendo-lhes os horizontes mentais. Do coração dos maus, dos perversos e dos inconscientes, surgem através do poder verbalista os primórdios das quedas, dos crimes e das injustiças. Todavia, tais elementos perturbadores não se articulam debalde para os próprios autores, porque dia chegará em que colherão os frutos amargos da atividade infeliz a que deram impulso. Assim também, a alegria semeada por intermédio das palavras salutares e construtivas cresce e dá os seus resultados. O auxílio fraterno espalha benefícios infinitos e o perfume do bem, ainda quando derramado sobre os ingratos, volta em ondas invisíveis a reconfortar a fronte que o emite. O ato de bondade é invariável força benéfica em derredor de quem o mobiliza. Há imponderáveis energias edificantes em torno daqueles que mantêm viva a chama dos bons pensamentos, a iluminar o caminho alheio, por intermédio da conversação estimulante e sadia. Os elementos psíquicos que exteriorizamos pela boca são potências atuantes em nosso nome, fatores ativos que agem sobre nossa responsabilidade, em plano próximo ou remoto, de acordo com as nossas intenções mais secretas. É imprescindível vigiar a boca, porque o verbo cria, insinua, inclina, modifica, renova ou destrói, por dilatação viva de nossa personalidade em todos os dias e acontecimentos da vida. Recordemos com o Divino Mestre de que a palavra procede do coração e por isso mesmo contamina o homem. Então, meus irmãos, que possamos elevar os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, nosso Mestre amigo, em agradecimento, Senhor, por essa oportunidade de estarmos aqui, escutando um pouquinho o seu Evangelho de luz, que reconforta os nossos corações e que nos ajuda, Senhor, na caminhada evolutiva. Ampare a cada coração aqui presente, encarnados e desencarnados. E ampare, Senhor, o nosso irmão responsável pelo estudo da manhã. Que essas palavras tragam luz aos nossos corações e que essa luz, Senhor, seja refletida aos corações de todos aqueles que sofrem e que choram. Obrigada por tudo, que assim seja, Senhor. Isso é importante, mas essa é a parte doutrinária que aquece nossos corações. E o estudo da manhã, nós vamos estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. O capítulo é 25, o título é Buscais e Achareis, o item é o 6 a 8 e o tema é Observar os Pássaros do Céu. O estudo da manhã está com nossa irmã Alcemi Lima, trabalhador aqui do CELC. Então nós tenhamos uma manhã de muito aprendizado. Muita paz a todos, bom dia. Bom, hoje o estudo desta manhã não poderia, para nós, ser melhor, porque
Hoje é dia 22 de setembro de 2022 e hoje está começando a primavera. No nosso estudo hoje, olhar os pássaros no céu. E é na primavera que eles aparecem. Né? Se vocês observarem, é época de acasalamento. Vocês podem ouvir agora a Sabiá cantando. Bem-te-vi canta todo dia, mas você vê ele. Outros tipos de pássaros, sanhaço, tem um canto muito bonito. Agora nessa... Ó, tá cantando. Nessa época que eles aparecem. Então não poderia ser melhor esse estudo de hoje. Observai, não é olhar o pássaro no céu. Observar. A gente olhar, a gente passa e olha. Agora a gente observar, nós vamos observar o comportamento deles. Como é que eles se alimentam, como é que eles fazem o ninho, a época que eles aparecem, a época que eles se retiram um pouco. Então não podia ser melhor. Mas como nós vamos estudar esta parte de hoje, buscar e achareis, se a gente pegar o pé da letra que Jesus bota aqui, fica meio difícil quem não estuda aqui a doutrina espírita, o Evangelho. Mas eu vou te pedir primeiro, vou iniciar aqui com o livro dos Espíritos, para a gente ter uma noção de que realmente o importante para nós é a nossa vida. A vida é tudo para cada um de nós. Nós sempre priorizamos a nossa vida. No capítulo 11 do livro dos Espíritos, não está aí não, está no livro dos Espíritos. Pergunta 880, direito e propriedade, roubo. Qual o primeiro de todos os direitos naturais do homem? O de viver. Por isso é que ninguém tem de atentar contra a vida de seu semelhante, nem de fazer o que quer ou possa comprometer-lhe a existência corporal. E a 881, o direito de viver dá ao homem de acumular bens que lhe permitam repousar quando não mais possa trabalhar? Dá, mas ele deve fazê-lo em família, como a abelha, por meio de um trabalho honesto e não como egoísta. Há mesmo animais que lhe dão um exemplo de previdência. Então a gente vê que os pássaros, a gente vê, eles também trabalham para poder se alimentar. Então nós vamos começar o estudo de hoje. Já avançou? Insere a página. Não acumuleis tesouro na terra, onde a ferrugem e os vermes o comem, e onde os ladrões o desenterram e roubam. Acumulai tesouro no céu, onde nem a ferrugem nem os vermes o comem. Porquanto, onde está o vosso tesouro, aí também o vosso coração. Eis porque vos digo, não vos inquieteis por saber onde achareis o que comer para sustento da vossa vida, nem de onde tirareis vestes para cobrir o vosso corpo. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Então nós temos direito de viver assim. Por isso o livro dos Espíritos já vem explicando isso aqui. Nossa voz. Observai os pássaros do céu. Não semeiam, nem ceifam, nada guardam em celeiros, mas vosso Pai Celestial os alimenta.
Não sois muito mais do que eles? Qual dentre vós o que pode, com todos os seus esforços, sustentar, aumentar de um côvado a sua estatura? Porque também vos inquietais pelo vestuário. Esse côvado é uma medida muito antiga em árabe, né? Eles mediam essa medida, né, do cotovelo até aqui o dedo. Então os egípcios eles trabalhavam com esse tipo de medida, centímetros para a gente, né? Então tem vários tipos de côvado para aumentar. Nós também falamos, mas a pessoa pode aumentar, botar um salto alto, uma perna de pau vai ficar grande. Nós fala a estrutura do corpo, não é outra coisa, tem que ser a estrutura do corpo. Ninguém pode, só o Pai mesmo, que nos dá a cada um de nós a estatura que cada um deve reencarnar aqui, cada um com a sua estatura. Observai como crescem os lírios do campo. Não trabalham nem fiam. Entretanto, eu vos declaro que nem Salomão, com toda a sua glória, jamais vestiu como um deles. Ora, se Deus tem o cuidado de vestir desta maneira a erva do campo, que existe hoje e será lançada amanhã à fornalha, porquanto maior cuidado não tereis em vos vestir, ó homens de pouca fé. O Severino Celestino, numa palestra que ele faz lá em Israel, ele explica sobre esses lírios. Lá nessa cidade, Cafarnaum, não existia muita árvore, era muito árido. Então o povo dali pegava esses lírios, botava para secar, e dali eles botavam no fogo e faziam aquele pão que eles fazem lá, aquele pão, né? Parece uma pizza, né? Mas aquilo não tem sal, não tem nada. Ele disse que aquilo ali é horrível. Ele passou lá, porque lá eles guardam um sábado, foi 2011 que ele passou lá. Então ele estava no hotel e queriam comer alguma coisa e tudo fecha, porque sábado não abre nada, não funciona nada. Eles teve que comer aquele pão e falou, ó, não aconselho ninguém a comer não, porque é muito ruim. Então esse lírio que ele fala aqui é proveniente dessa cidade de Cafarnaum. Essa cidade ela foi prevista pelo profeta Jeremias há 700 anos atrás, e ali seria lançada a luz do mundo. Então Jesus veio para Nazaré, mas foi ali que ele ficou, para nós espíritas que sabemos, que estudamos aqui, a casa do caminho, a casa de Pedro, ali que Jesus se reunia, e ali surgiu todos os ensinamentos de Jesus. Não vos inquieteis, pois, dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou que nos vestiremos, como faz os pagãos, que andam à procura de todas essas coisas, porque vosso Pai sabe que tendes necessidade delas. Buscai primeiramente o reino de Deus e sua justiça, que todas essas coisas vos serão dadas de acréscimo. Assim, pois, não vos ponhais inquietos pelo dia de amanhã, porquanto o amanhã cuidará de si, e a cada dia basta o seu mal. Então nós temos, às vezes, nós estamos uma restrição, uma dieta, né? A gente recebe, às vezes, um convite, vamos almoçar em tal lugar, e você dá de cara com uma feijoada. A cada dia basta o seu mal. Ou uma bacalhoada, a gente vai comer? Nós vamos talvez piorar. Se cada dia basta o seu mal, nós vamos nos ater àquilo que a gente vai poder realmente. Nós temos aqui agora mesmo, tem uma médica, né, Fátima? Então tem tipo de comida para todos os trabalhadores, né? Tem aqueles que podem comer o normal e outros já tem aquela comida que preparada para aquelas pessoas que não podem comer. Eu fiz aqui um comentário.
Na vida social, quando nos organizamos para um evento qualquer, seja aniversário ou uma boda, nos preocupamos em servir aos convidados. Nos preocupamos com o que vamos nos vestir para a nossa apresentação. Nesses casos, nós nos preocupamos, nós ficamos pensando, né, como é que nós vamos receber os convidados, como é que vai ser. A gente fica ansioso para aquele dia a gente receber as pessoas, né, e todo mundo sair dali. Mas no nosso dia a dia, como é que nós vamos nos portar? Quanto na nossa individualidade, devemos sim rogar ao nosso Pai Criador, pedir força e saúde para que possamos trabalhar e com fé. Tudo virá em nossas mãos se fizermos por merecer. Então a gente não ficar angustiado com o que nós vamos comer, com o que nós vamos vestir. Esse é o ensinamento. Se nós temos esse direito, conforme lemos aqui no livro dos Espíritos, direito à vida, de trabalhar em família, essas coisas todas, nós vamos sim conseguir nos manter sem estar preocupado com o que nós vamos comer, o que nós vamos vestir. Então, o trabalho, ele dá ao homem a oportunidade, quando ele chegar na velhice, ele tem uma condição de se manter, porque ele trabalhou. Honestamente, ele trabalhou, então ele pode desfrutar desse momento da sua velhice, né? Então, aqui diz, interpretada, o 7. Interpretada a letra, essas palavras seriam a negação de toda a previdência, de todo o trabalho e, consequentemente, de todo o progresso. Quer dizer, se a gente não trabalhasse, se a gente não procurasse desenvolver a nossa capacidade intelectual, nós não conseguiríamos guardar para o nosso futuro uma tranquilidade, né? A gente não ficar preocupado. Então, o trabalho faz parte da nossa vida. Com semelhante princípio, o homem limitar-se-ia a esperar passivamente suas forças físicas e intelectuais conservar-se-iam inativas. A pessoa não fazia nada, não vou ficar aqui orando porque vai cair um maná do céu. Não é bem assim, né? Principalmente agora que nós estamos com esse momento muito difícil, muita gente perdendo emprego, outros estão voltando para adquirir seu emprego, para se manter. Então, se a pessoa não for procurar, vai ficar situação bem difícil, porque nós temos que ter força, pedir a Deus que nos dê sabedoria de bater numa porta e essa porta vai se abrir para a gente. Não é fácil, é difícil, mas se tiver uma firmeza, confiar em Deus, isso vai acontecer. Se tal for a sua condição normal da Terra, jamais o homem teria saído do primitivismo e dessa condição fizesse ele a sua lei para a atualidade. Só lhe caberia viver sem fazer coisa alguma. Não pode ter sido esse pensamento de Jesus, pois estaria em contradição com o que ele disse outras vezes com a própria lei da natureza. Então, Jesus sempre nos falando, batei e a porta se vos abrirá. Pedis e achareis. Então a gente não vai ficar parado no tempo, sem perguntar, sem bater em alguma porta, para que essa porta se abra para a gente e a gente possa tocar as nossas vidas sem ansiedade. A gente não precisa ficar ansioso, mas infelizmente vamos passar por isso. Muitos de nós vamos passar por esse momento, mas temos que ter fé, aquela fé viva,
para que possamos sair dessa situação. Deus criou o homem sem veste e sem abrigo. Deu-lhe a inteligência para fabricá-los. Está no capítulo 14, item 6, capítulo 25, item 2. Não se deve, portanto, ver nestas palavras mais do que uma poética alegoria da providência, que nunca deixa ao abandono o que nela confiam, querendo, todavia, que esses, por seu lado, trabalhem. Se ela nem sempre acode com o auxílio material, inspira as ideias com que encontram os meios de sair da dificuldade. Então, as ideias vão chegar, se nós realmente temos que ter fé, confiar em Deus, né? Que essas portas, que é um emprego, a gente está procurando alguma coisa, uma casa, seja o que for, para mudar de endereço, seja o que for. Poxa, estou aqui nessa situação, moro nesse bairro aqui, mas estou doido para sair daqui, estou procurando uma casinha melhor. Poxa, aqui não, fulano, aqui não adianta, você não vai achar. Não, tenha fé que vai achar. Tem emprego, não vai achar. Pode ser um pouco longe de casa, emprego, mas vai achar. E aqui eu estava vendo, aqui eu fiz um pequeno resumo aqui. Quando fazemos pesquisas nos livros ou na internet, descobrimos que os homens das cavernas, com todos os seus primitivismos e suas lanças rudimentares, iam à procura de caça para abater e em seguida se alimentar. Quer dizer, eles não ficavam ali à toa. Eles não tinham assim um grande conhecimento, não tinham conhecimento não, primitivo, né? Mas eles, com suas lanças rudimentares, eles saíam para caçar e daquilo ali eles se alimentavam, né? E retiravam os seus couros ou peles, ou pelos, para usar como proteção contra o frio e as intempéries climáticas. Observação que eu fiz aqui. Eles usavam suas inteligências e trabalhavam. Rudimentares as inteligências deles, mas eles trabalhavam. Deus conhece as nossas necessidades e a elas provê, como for necessário. O homem, porém, insaciável nos seus desejos, nem sempre sabe contentar-se com o que tem. O necessário não lhe basta, reclama o supérfluo. Então a pessoa não está nunca satisfeito com aquilo que ele tem. Está sempre querendo supérfluo. E aí é que complica as coisas. A providência, então, o deixa entregue a si mesmo frequentemente, ele se torna infeliz por culpa sua e por haver desatendido a voz que, por intermédio da consciência, o advertia. Nesse caso, Deus fala o sofrer as consequências a fim de que lhe sirvam de lição para o futuro. Então, às vezes, a pessoa reclama que está passando por isso ou por aquilo outro. Vamos fazer lá uma pesquisazinha lá. Será que não foi a gente mesmo que procurou aquilo ali? Será que a gente teve bom senso de dar aquele passo? E agora a gente está numa situação que a gente fica reclamando por culpa nossa. Quando a gente vem aqui para a casa espírita, por exemplo, no meu caso, eu reclamava muito. Eu tinha um amigo que falou, pô, você reclama muito. E eu não era espírita. Ele falou, eu vou te dar um livro que eu dei para minha sobrinha e ela está largada lá em casa, eu vou te dar. Ele me deu o Evangelho. Poxa, foi muito bom. Eu parei de reclamar, porque eu cheguei à conclusão, aquele momento que eu estava passando, foi eu mesmo que procurei. Nós temos que fazer essa avaliação no nosso dia a dia. Pô, será que fui eu mesmo que fiz isso? Não foi o outro, culpa o outro. Não foi eu mesmo. Nós mesmos que procuramos. Então a gente sempre
tem de consultar a nossa consciência diuturnamente e te pedir a Deus que o nosso dia possa ser tranquilo, de paz, que a gente possa ser exemplo onde nós estivermos, principalmente com esses pequenos estudos que nós fazemos aqui, levar esse pouco de conhecimento para aquelas pessoas que neste momento estão muito agressivas. Nós estamos passando por um momento de muita agressividade, mas muita mesmo. Nós temos que ter muito cuidado de nos mantermos em paz, fechar a boca. A boca fala, conforme ele vai dizer, o coração está cheio. Então nós temos de ter muito cuidado. Nosso pensamento, nossos atos e nossas palavras, para a gente depois dizer, não foi isso que eu disse. Disse sim, principalmente no dia de hoje. Está todo mundo com o celular e grava. E aí? Fica difícil. Oi. A terra produzirá o suficiente. Nessa mensagem lá atrás, eu falava isso. A terra produzirá o suficiente para alimentar a todos os seus habitantes quando os homens souberem administrar segundo as leis de justiça, de caridade e de amor ao próximo. Os bens que ela dá, quando a fraternidade reinar entre os povos, como entre as províncias de um mesmo império. O momentâneo supérfluo de um suprirá a momentânea insuficiência do outro, e cada um terá o necessário. Isso acontece? Ela já produz, mas isso acontece? Vou acabar de ler para a gente comer. O rico, então, considerar-se-á como um que possui grande quantidade de semente. Se as espalhar, elas produzirão pelo cêntuplo, para si e para os outros. Se, entretanto, comer sozinho as sementes, se as desperdiçar e deixar-se perca o excedente do que haja comido, nada produzirão e não haverá o bastante para todos. Comentários. Hoje a Terra já produz o suficiente para alimentar todas as populações do planeta. Mas os homens que só pensam em si cada vez mais com seus egoísmos estão aos poucos destruindo uma terra que é fértil e produtiva. Numa terra que, se não for tomada uma providência enérgica contra o abuso ora praticado com agrotóxicos, alguém que tome uma providência para evitar tanto abuso ora praticado. Compreendemos o risco, corremos o risco de perder esta grande dádiva que nos foi legada pelo nosso Pai Criador, Deus. Então, quando a gente vê, principalmente no globo rural, você vê essas máquinas, tomam 15 metros de um lado, 15 do outro, sai arando tudo. Não sei quanto de um alqueires aquilo ali. Aquilo ali, para soja, e muitas das vezes para milho, para ser importado, para animais de outros países. A nossa alimentação é do pequeno agricultor que nós comemos. Por isso que, agora mesmo eu via um rapaz falando, a carne está, não sei o que, R$34 o quilo. Eu vinha falando no carrinho ali. Atenção, R$34 um quilo de carne? Uma família que tem 4, 5 pessoas, já que é nada, está caro. Então tudo ali é para ser exportado, principalmente esses grãos.
O que nós comemos aqui, aquele feijão que a gente comprava a R$8, a R$3, R$4 há uns anos atrás, está 9, 10, 12, 15, de 1 quilo. Pacote de arroz, não sei quantos. Eu não sei porque eu não compro mais essa quantidade de arroz. Não. Então a gente vê o que nós comemos, o nosso café, é do pequeno agricultor, porque os grandes agricultores é tudo para ser exportado. Continuando ali. Se amontoar nos seus celeiros, os vermes as devorarão. Daí o haver Jesus dito: não acumuleis tesouro na terra, pois que são perecíveis, acumulai no céu, onde são eternos. Em outros termos, não ligueis aos bens materiais mais importância do que os espirituais, e sabeis sacrificar os primeiros ao segundo. Está no capítulo 16, item 7, e seguinte. A caridade e a fraternidade não se decretam em leis. Se uma e outra não estiverem no coração, o egoísmo aí sempre imperará. Cabe ao Espiritismo fazê-la penetrar nele. Então, cabe ao Espiritismo fazer penetrar nele. Nós vamos agora ver um trecho do filme que foi passado aqui no início, a música de São Francisco. Ele é convidado ele queria ir para Assis. Francisco nasceu na cidade de Assis, e ele queria ir para falar com o Papa. Os amigos, não, você não vai conseguir. Tanto ele conseguiu, insistiu para ir, e ele conseguiu chegar lá na igreja para falar com o Papa. Esse trechozinho nós vamos dar uns 5 minutinhos aí para a gente ver, tá bom?
Eles são muito isso é uma ligação do verdade assim. O independente é Francisco. Até a cabeça comigo, se já está cada vez comigo. Você pediu permissão para falar comigo. Então, fala. Fala. Deus passando mais. Ele não planta, nem colhe, nem armazena segredos. Produtos mais santíssimos alimenta. Existe algum homem entre vocês que em um pensamento ansioso pode acrescentar um minuto à vida dele? Ele está à sua altura. O que a preocupação de suas riquezas? Observe de no trabalho de um filho. Ele Salomão, em todo o seu esplendor, passava tais crescimentos. Que poucas que vocês têm. Perguntam, poderão sorrir, poderão beber, poderão vestir, quando todas essas coisas nós pagamos perseguirem a vocês. Antes de qualquer coisa, tem em mente o reino de Deus e sua justiça. Então o resto virá para vocês também. Seu tesouro, aqui na terra, o bicho de ferrugem e traça de fogo, os ladrões de ouro vai no mar. Mas eu não tenho seu tesouro no céu. Onde uma ferrugem, tem graça, não é para roubar. Não tivesse, tesouro, estará também seu coração. Vai aqui. Foi só isso para ele levar para a gente, né, Francisco, né, passando ali com toda a humildade dele, com toda a simplicidade, naquela riqueza toda, que ele fala isso. O pessoal se revolta. Se eu tiver a oportunidade de baixar o preço da conta, vale a pena. Muito obrigado, muita paz a todos. Agradecemos ao por enquanto os irmãos de segurança não faremos parte individual de costume. Desde isso, faremos parte coletiva aqui no próprio salão, juntamente com a face e crédito final. Voltando, pedimos aos irmãos que permaneçam que possamos pensar no sonho, do modo nosso pensamentos, sentimentos, a Deus nosso Pai, a Jesus nosso Senhor, Senhor, energias, ruins, possam viver a cada um de vocês,
chamas infinitamente, o Senhor está em das suas necessidades. Cada vez, as mãos delas estão pedimos, Senhor, que a energia dela caia em boa luz em cada coração de presente, fortificando, envolvendo, fortalecendo, dando ânimo e esperança. Envolva a família, responda de nós melhores cristianos, quebrando a paz, desafogar, energia, a dia que segue para nós. Fortaleça a nossa fé, Senhor, nos corações de nós, na beleza da riqueza da fraternidade, da estudo da família. Que seu Evangelho seja vivido em nossos corações, na família, nos dá fortuna e fé. Obrigada por tudo, que essa energia possa frutificar lá fora, em todos os irmãos, ainda não te percebem. Obrigada pelos seus votos, conosco, hoje, agora. Os irmãos, sejamos todos uma boa semana, Centro Espírita Luz e Caridade de Santa Cruz. Retorno presencial desde janeiro de 2022. As nossas reuniões públicas de quinta-feira, às 9h30 e sexta-feira, às 20 horas, retornaram presencialmente nos dias 6 e 7 de janeiro de 2022, seguindo os protocolos sanitários e conforme a capacidade de espaço, mantendo-se o devido distanciamento. Não é mais obrigatório o uso de máscara, sendo opcional. Não deverão comparecer pessoas com febre ou quaisquer sintomas de resfriado ou gripe. Sugerimos que as pessoas levem suas garrafinhas de água. Não está havendo evangelização infantil nesses dias, devendo as crianças ficarem sentadas junto com seus responsáveis. Estudos 2022, presenciais ou online. Inscrições pelo formulário. Estudo sistematizado da doutrina espírita, a partir dos 22 anos. Presencial, aos sábados, das 16h30 às 18 horas. Iniciou-se em 5 de fevereiro de 2022. Online, às segundas e quartas quintas-feiras, das 20 às 21 horas, iniciou-se em 10 de fevereiro de 2022. Evangelização Espírita da Juventude, dos 13 aos 21 anos. Presencial, aos domingos, das 10 às 11h30. Iniciou-se em 6 de fevereiro de 2022. Evangelização Espírita da Infância e da Família. Presencial, para crianças de 3 a 12 anos, pais e responsáveis. Aos domingos, das 10 às 11h30. Iniciou-se em 6 de março de 2022. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Jesus. Está em Mateus, capítulo 22, versículo 39. Vacinar-se é um ato de amor ao próximo e a si mesmo. Vacine-se. Centro Espírita Luz e Caridade de Santa Cruz, Rua General Olímpio, 607, Santa Cruz, Rio de Janeiro, RJ. Telefone 21 3395 0509.